aqui a animação de uma ligação iônica. Passar um pouquinho aqui para frente. Então, olha só. Esse círculo, né, na verdade, essa esfera amarela é um átomo, a verde é outro, e essa menorzinha é um elétron na eletrosfera, tá? Então, o que é possível observar? Que o elétron saiu da esfera, ó, saiu da eletrosfera desse átomo, que é onde ele é originalmente, e foi transferido lá para a eletrosfera do outro átomo. E é isso que faz com que esses dois elementos químicos fiquem próximos e formem um composto, uma substância, tá? Então, observem os elétrons nas eletrosferas, foi transferido, pronto, formou a ligação iônica. Estão próximos. No que forma, olha só, esse átomo perdeu esse elétron, que foi aqui para esse lado. A partir do momento que ele perde o elétron, ele é um cátion. E, em contrapartida, o outro recebeu um elétron e formou, então, um ânion, tá? Então, isso que é a transferência, ó, estão super atraídos ali, formando um composto novo, não estão mais sozinhos, tá? Ocorre uma atração, porque agora esse aqui tá com carga positiva e esse com carga negativa, né? Então, agora, eles estão atraídos, e mais pra frente a gente vai dizer até o nome dessa atração das ligações iônicas. Já a ligação covalente, em que ocorre o compartilhamento de elétron, olha só o que vai acontecer. Percebam os elétrons que estão em cada uma das eletrosferas. Olha, eles estão sendo agora um elétron que antes era só deste átomo, está indo lá para outra eletrosfera e volta para essa. Isso é o compartilhamento, ele não está perdendo o elétron, olha só. Os elétrons das ligações covalentes, eles ficam indo e voltando pelas duas eletrosferas dos dois átomos, tá? É isso que caracteriza a ligação covalente. Então, aqui não tem a presença, né, a formação de um cátion e de um ânion, né? E aqui está o exemplo principal, eu considero a ligação covalente a ligação principal, né, da vida, dos principais compostos responsáveis pela vida, tá? Então, vamos voltar lá. Então, aqui a ligação metálica, eu deixei ela após essa demonstração, para falar primeiro sobre ela, né, que a gente vai estar falando sobre as três, né, essa aula sobre a metálica e a iônica. Porque ela é que a gente menos vai se aprofundar aqui dentro do estudo da química. Então, a gente já viu que ela ocorre entre metais, elementos de metais, e elas formam o que a gente chama de mar de elétrons. O que acontece? A gente vai ver lá pela ligação iônica, que quem forma na ligação iônica, que é a formação de um cátion e de um ânion, que o cátion, ele é formado pelo metal. Então, os metais da tabela, que a gente já viu que é a maior parte da tabela periódica, eles tendem a perder elétrons e formar cátion. Eles tendem isso tende a acontecer pela sua estabilidade lá, que tem a ver com a regra do octeto e tudo mais. Então, falou em metal, metal pode ser aniônico em condições muito específicas, extremas, de laboratório, enfim, não é algo natural, tá? Metal a gente associa com perda de elétron e com formação de cátion. Então, olha o que acontece aqui na ligação iônica, né? Que são metais se ligando. Essas bolinhas aqui, essas esferas representam o metal que perdeu o elétron, então ele está tudo na forma de cátion, ó, então eles perdem elétrons, e aqui os elétrons perdidos, ó, eles vai ficando entre esses átomos de metal que perderam eles. Então, por isso que chama mar de elétrons, porque os elétrons perdidos por esses átomos, eles ficam aqui, ó, formando uma rede, né? E até impedindo que um cátion, né, imagina duas cargas iguais teriam a se repelir, né? Tenderiam a se repelir. Então, eles estabilizam isso para que isso não aconteça, tá certo? E daí onde estão? Então, aqui tem
Eu não vou entrar nisso, vocês podem ler, né? Características dos compostos formados por ligação metálica, tá? Mas eu enfatizo essas aqui, ó, que conduzem eletricidade. Então, o metal conduz eletricidade. O que é que tem dentro lá dos fios de eletricidade, né? Onde passa a eletricidade? Por fora, a gente já sabe que é algo que não... que é para nos proteger, né? Mas por dentro tem algo que precisa passar eletricidade. É o que? É cobre, fios de cobre, né? Nos fios de eletricidade dos postes tem alumínio. Então, os metais, eles são ótimos condutores de eletricidade. Aqui alguns exemplos, olha só que legal. Tanto na sua forma bruta, né? Quanto na forma que a gente conhece, né? O cobre, a prata, mercúrio, enfim. E aqui as ligas metálicas, também a nível de informação mesmo, né? Quando a gente fala em aço, em bronze, o que é isso? Então, eles são ligas metálicas, ou seja, eles são compostos metálicos, né? Formados por ligação metálica, mas por mais de um tipo de metal ou tipo de composto, tá? Então, aqui tem cobre e zinco, por exemplo, cobre e estanho, tá bom? Então, as ligas metálicas são formadas por mais de um tipo de metal. E as ligações iônicas, então, que é a última que a gente vai ver nessa aula, né? Então, tudo isso a gente já viu. E aqui está o nome daquela interação que eu estava falando enquanto passava a animação, né? A interação entre cargas opostas aqui, ó, do cátion formado com o ânion, né? Então, uma carga positiva com uma carga negativa, a gente chama isso aqui na química de interações eletrostáticas, tá bom? E aqui tem uma tabelinha. Essa tabelinha, ela mostra aqui o grupo da tabela periódica, que é a família. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16. Então, aqui é a família, tá? E aqui, qual que é a carga que normalmente aparece, tá? O que ela forma? Então, o grupo 1 é a família 1A, eu já falei lá no início dessa aula. Forma carga 1+, porque tende a perder o único elétron que tem de valência. Família 2, que é a família 2A, tem 2 elétrons na camada de valência, tende a perder e formar 2 cargas positivas, né, quando perde. Família 13, o principal elemento da família 13 é o alumínio. O alumínio, ele geralmente está nessa forma alumínio com 3 cargas positivas, ou seja, ele tende a perder 3 elétrons, ele doa 3 elétrons. É muito importante vocês saberem aqui que nas ligações na química, quando algum elemento perde elétron, algum elemento ganha elétron, ele não está perdendo e esse elétron está evaporando, desaparecendo, não, né? Algum outro elemento químico vai resgatar esse elétron e daí vai ter recebido esse elétron também de um outro elemento químico. Então, assim, a fonte dos elétrons são os elementos químicos. Se alguém está ganhando, é porque está ganhando de algum outro elemento, tá bem? Então, aqui é um resuminho, mas ele é baseado na regra do octeto. Então, vocês já aprenderam como fazer distribuição eletrônica, então a gente pode até numa webconferência fazer isso para vocês conseguirem entender que isso vocês não precisariam nem decorar, né? Nem precisam, na verdade, mas não precisaria nem estar tabelado aqui. A gente consegue chegar nesses resultados aqui com as informações dos estudos que nós fizemos sobre a tabela periódica, tá bom? Então, vamos lá. Então, tá. Aqui tá mostrando, ó, o que é esse compartilhamento de elétrons que eu mostrei na animação. Então, aqui tem o sódio. O sódio, ele tem 11 elétrons, tá? Inicialmente, ele tá lá, número atômico 11. Então, se vocês forem contar, 2, tarará, 11, ó. Aqui é a camada de valência, ó. Um elétron só, família 1A. E aqui tem o cloro. Então, o cloro, ele é número atômico 17. Vocês vão ver que ele tem 17 pontinhos aqui, se contarem depois. E ele tá na família 7A. Então, nessa camada aqui, camada de valência, ele tem 7 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cloro quer ter 8, certo? Então, ele tem que receber 1. Qual que ele vai receber? Esse aqui, ó. Esse que tá sozinho aqui do sódio. Esse elétron aqui, no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o elétron do sódio, ele vem aqui pro cloro. Completa
com 8 elétrons de valência, a regra do octeto. Aí, olha só o que acontece com o sódio. O sódio perdeu esse elétron, automaticamente ele perde essa camada aqui, né? A camada de valência, que é a última camada contendo elétrons, passa a ser esta. Tá aqui, tá? Vamos contar quantos elétrons tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto, fechou. Né? Os dois estão ali de acordo com a regra do octeto, estáveis. Aqui também algumas informações, também o que eu enfatizo é que eles também conduzem eletricidade, como os metais, só que os metais, eles conduzem eletricidade tanto se eles estiverem sólidos, tipo uma barra de ferro conduz eletricidade, e se ela for fundida, ela também conduz. Já os compostos iônicos, como o sal de cozinha, ele conduz apenas se tiverem água, tá bom? Apenas se tiverem água. Se ele tiver assim, ó, sólido, ele não vai conduzir eletricidade. Alguns exemplos, olha só, de como se formam, como é que fica esse cátion, esses elementos, né, esse cátion e esse ânion, quando eles se juntam. Então, assim, ó, um roxinho aqui, ó, seria o sódio, do cloreto de sódio, e o verdinho, o cloro. Então, olha só, vários deles se juntam e formam esses retículos cristalinos aqui, com esses formatos, né, geométricos perfeitos.